Bom dia pessoal, vamos lá para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre protistas. O reino protistas, que vem após o reino Monera. Protista, primeiro de todos, fazer um breve resumo aqui, rapidinho. Reino protista faz parte do domínio eucário, pode ser ciliado, flagelado, sem flagelo, sem cílios, formato ameboide. Pode ter reprodução sexuada, pode ter reprodução assexuada, causa muitas doenças, pode te matar. O saneamento básico é um dos motivos, a falta de saneamento básico é um motivo dessas doenças malucas. Não coma animais silvestres. Hospedeiro definitivo é o ser humano. Hospedeiro intermediário, animais silvestres. Tem ação de mosquito, tem ação de barbeiro, cuidado com todos. São mutualistas ou comensalistas ou parasitas. Fechou. Beleza, agora vamos para a matéria em si. O termo protista vem do grego, significa primeiro de todos. Mas primeiro de todos em quê? O primeiro da tecarioteca. Lembra que no reino Monera as bactérias não tinham carioteca? No reino protista já vai ter carioteca. Mas o que é a carioteca mesmo? É o que vai separar o material genético do citoplasma. No livro Visto, que é o livro da Sônia Lopes, ele fala que prefere-se adotar por simplificação o reino protista como válido, incluindo nele protozoários e algas. O termo protozoário é o primeiro de todos, significado desse termo foi criado há muitos anos. Para organismos eucariontes, unicelulares, heterótrofos e com capacidade de deslocamento. Os protozoários estavam incluídos no filo Protozoa, dentro do reino animal, a época em que ainda se falava em animais unicelulares. Porra, olha que tanto tempo isso! Atualmente emprega-se o termo protozoário como uma designação coletiva, sem valor taxonômico, para unicelulares eucariontes heterótrofos que contêm seus alimentos por ingestão ou absorção. Heterótrofos por ingestão ou absorção. O termo alga também é empregado como uma designação coletiva, sem valor taxonômico. Essa parte assim, que fala com valor taxonômico, sem valor taxonômico, não é importante, tão importante para o primeiro, segundo, terceiro ano. Entendeu? Isso não é cobrado no vestibular, isso não é cobrado no Enem. Os grupos de protozoários, começando. A classificação dos protozoários mudou muito durante os anos, e os tradicionais 4 filos definidos com base na presença e no tipo de estrutura empregada na locomoção não são mais válidos. Hoje são considerados cerca de 16 filos, cujas relações filogenéticas ainda não estão compreendidas, ou seja, falta estudo. Em função da complexa caracterização desses filos, feita com base na comparação entre sequências de bases nitrogenadas do RNA e do DNA, em detalhes da ultraestrutura celular, prefere-se tratar os protozoários em 4 grupos. Então, atualmente os protozoários são divididos em 4 grupos. Quais são? Protozoários ameboides, protozoários flagelados, tem flagelo, protozoários ciliados, tem cílios, protozoários esporozoários. Os flagelados e os ciliados fazem sentido, tem flagelos e cílios. Os flagelados deslocam-se ou obtêm seus alimentos por meio dos flagelos. Já os protozoários ciliados, eles se deslocam ou obtêm alimento por meio de cílios. Presta atenção, os protozoários ciliados é o único grupo que mantém a igual classificação tradicional, pois todos os protozoários ciliados pertencem a um único filo, o Xylophorae. Então, pessoal, qual é o filo que os protozoários ciliados pertencem? Xylophorae. Por que é importante falar Xylophorae? E não os outros filos? Porque é só um. É só um. Então, é fácil lembrar. Agora, vem os outros, protozoários ameboides. Vão se deslocar ou capturar o alimento por meio de pseudópodes. São cerca de 5 filos, com origem bastante distintas, e não devem ser considerados de um único filo. Viu que coisa
que coisa complexa. Então, é mais fácil saber que ciliados pertencem ao filo Xylofora do que lembrar que os ameboides são 5 filos diferentes. Beleza? E os esporozoários, eles não possuem estruturas especiais para o deslocamento, como os pseudópodos, cílios, flagelos, mas podem se locomover por meio de flexões do corpo ou por deslizamento. Vai obter seu alimento principalmente por absorção ou pinocitose. Daqui a pouco a gente vai falar o que é esses termos. Fagostose, pinocitose, beleza? Protozoários ameboides. Os ameboides podem ser encontrados em água doce, solos, úmidos e mares. Algumas espécies são parasitas, ou seja, no final acabam matando seu hospedeiro, inclusive do ser humano. É o caso da entamoeba histolítica, que causa disenteria amebiana, e da entamoeba gengivalis, gengiva, uma das causadoras da gengivite, beleza? Para ter noção mais ou menos do que esse protozoário da ameboide faz, ele tem o formato de ameba como se fosse uma pasta. Como que é a alimentação dele? Por fagocitose. Ele engloba um determinado nutriente. Nesse determinado nutriente, ele vai formar uma cápsula ali dentro. Aí vai entrar em ação os lisossomos. O que são lisossomos? Lisossomos são enzimas digestivas. Vai digerir aquilo, vai pegar, vai absorver aquele nutriente depois e através da exocitose vai expelir o que não é aproveitado. Beleza? Continuando. As amebas se locomovem por meio de pseudópodos, que é um movimento ameboide, que também são empregados na captura de alimentos por fagostose, como já falei. O tipo de reprodução mais comum entre os ameboides é a divisão binária ou bipartição, onde um dá origem a 2 indivíduos, 2 dá origem a 4. Lembrando que essa reprodução é assexuada e gera clones do primeiro organismo, ou seja, não tem variabilidade genética. Na forma de reprodução, uma forma de reprodução assexuada, a célula divide-se ao meio, dando origem a 2 células filhas, com a mesma informação genética, ou seja, eu já tinha dito. Além das amebas, são protistas ameboides os heliozoários, os radiolários e os foraminíferos, que pertencem a outro filo. É importante saber isso? Não muito, não muito. Você tem que só saber. Protozoários ameboides, pseudópodos, fagocitose, lisossomos, exocitose. Beleza? Reprodução binária. Tranquilinho? Beleza. Agora, aqui, então, alguns livros vão destacar algumas características dos grupos. Os heliozoários fazem isso, os foraminíferos têm aquilo. Pessoal, não se prenda a esses números. Isso não é cobrado. Isso aqui, só quem estuda a fundo os protozoários precisa necessariamente saber sobre esse assunto. Então, vamos para frente. Protozoários flagelados. Vamos lá. Os flagelados possuem um ou mais flagelos, beleza? Empregados na locomoção e também pode ser empregado na alimentação. A reprodução dos flagelos é, na maioria dos casos, assexuada por divisão binária longitudinal. Novamente, reprodução binária, assexuada, não tem variabilidade genética, não troca material genético com outro ser, ou seja, é clone da primeira. Os flagelados podem ter vida livre, correndo em ambiente aquático. Existem também flagelados parasitas, inclusive da espécie humana. Certas espécies podem viver em associação mutualística, onde é benefício para os dois, como é o caso do protozoário flagelado, o triconinfa, que vive dentro do cupim. Ele digere celulose e fornece o alimento, fornecendo nutrientes ao cupim, beleza? Triconinfa. Certas espécies podem viver com mutualismo, tem ainda comensalismo, beleza? Pode ter parasitas também flagelados. Tranquilo. Próximo. Protozoários ciliados. Como é que são esses ciliados? Os ciliados são protozoários dotados de cílios.
que são estruturas utilizadas na locomoção. Beleza. Uma estrutura, o flagelo é uma estrutura grande, como se fosse um rabinho só, ou mais de 1 a 4, sempre, protozoários. 1 a 4 flagelos, os flagelados. Utilizam na locomoção e também na alimentação. Já os ciliados são pequenos cílios, pequenos tirinhas em volta, que ele vai utilizar na locomoção, na alimentação, beleza? Ciliados são protozoários dotados de cílios, estruturas utilizadas na locomoção. Ocorrem em água doce, mar e ambientes terrestres e úmidos. Neste grupo se encontra a maior diversidade de espécies dentre os protozoários. Existem representantes predadores, parasitas, filtradores de partículas. Por simplificação, usaremos como exemplo o Paramecium. Paramecium, protozoários ciliados, cílios, locomoção, alimentação, beleza? É um protozoário de vida livre, muito comum em lagoas e tanques de poças d'água doces, e tem o hábito de filtrador. No paramécio, a ingestão de alimento ocorre através do cistoma. O cistoma é como se fosse a boca desse protozoário. No interior do citoplasma formam-se vacúolos digestivos que se desprendam e circulam para o interior da célula, movidos pelas correntes citoplasmáticas, distribuindo o alimento digerido, ou seja, os nutrientes. Os restos não aproveitáveis são eliminados através de uma região específica da célula, denominada citopígio ou citopróquio. Outra característica desses protozoários ciliados além das organelas responsáveis pelas funções vitais, os vacúolos contráteis, cuja função é a regulação osmótica da célula. Então, nos protozoários ciliados tem os vacúolos contráteis. O que é a função desses vacúolos? Espera aí. O vacúolo absorve água, manda água para fora. Então, é regulação osmótica da célula. Beleza? E na reprodução, como é que esses indivíduos se reproduzem? A reprodução assexuada ocorre por divisão binária transversal. Novamente, uma célula dá origem a duas, duas dá origem a quatro. E a sexuada. Então, os protozoários ciliados foram os primeiros a ter agora, aqui que vamos falar da reprodução sexuada. Mas como que é essa reprodução sexuada? É através da conjugação. Como que é essa reprodução de conjugação? Dois indivíduos se unem, dois protozoários vão se unir, o macronúcleo sofre a degeneração e o microtúbulo sofre meiose. A troca e fusão de micronúcleos entre os indivíduos conjugantes. Nesse tipo de reprodução, não há formação de gametas. Então há o quê? A troca de material genético. O interessante aqui é a troca de material genético. Então eles trocam material genético, os dois ficam sendo depois indivíduos diferentes que podem se reproduzir assexuadamente por divisão binária, que vai dar origem a dois seres que são iguais aos iniciais. Mas espera aí, tá igual. Não tá igual, porque esses iniciais agora são diferentes, ou seja, são geneticamente diferentes do que eram antes da conjugação. Beleza? Continuando. Protozoários esporozoários. Mas como é que funciona isso? Os esporozoários são protozoários parasitas, ou seja, causam a morte do hospedeiro, uma hora ou outra. E são caracterizados pela ausência de estruturas empregadas na locomoção. Eles obtêm alimentos por absorção direta dos nutrientes dos organismos que parasitam. Nos ciclos de vida desses parasitas, ocorre um tipo de reprodução típica do grupo. Então, os esporozoários têm uma reprodução somente deles. Mas como é que é o nome dessa reprodução? Essa reprodução chama esporogonia. Esporogonia. Esporo. Relacionado a esporos. Disso a gente sabe. No ciclo de vida desses parasitas ocorre um tipo de reprodução típica. Esporogomia. Protozoários e esporozoários. Este tipo de reprodução ocorre logo após a formação do zigoto. Este sofre geralmente um encistamento e uma divisão meiótica, dando origem a 4 esporozoítos haploides.
Essas células multiplicam-se por mitoses sucessivas, dando origem a muitos outros esporozoítos, que finalmente são eliminados do cisto. Ou seja, se tem meiose, reprodução sexuada. Então, esse tipo de esporogomia é uma reprodução sexuada. Temos um cisto, um ovo e um zigoto, 2N, que vai, através de divisões meióticas, vão formar 4 esporozoítos, haploides, N, dentro do cisto. Esses esporozoítos vão se multiplicar por meio de mitose, dando origem a 8 esporozoítos, e depois saem do cisto. Beleza? Então, o que é necessário gravar aqui? Protozoários e esporozoários. Reprodução, esporogomia. Temos meiose, que vai dar origem a 4 esporozoítos. O ovo ou zigoto, formado na reprodução sexuada, que é chamada de esporogonia, sofre meiose, dando origem a 4 esporozoítos dentro do cisto. 8, e depois, através de divisão mitótica, dando origem a 8 esporozoítos, que depois saem do cisto. Beleza? Os protozoários e a saúde humana. Pessoal, agora aqui eu vou falar um pouco sobre essas doenças malucas que os protozoários acabam causando no ser humano. É de grande importância. Mas por quê? Para você saber. E também porque você consegue diagnosticar. Se você tiver alguma coisa, aí, eu posso ter isso. Ou alguém da sua família, ou algum amigo, ou em alguma viagem, ou você aprende a se proteger. É importante. Malária. A malária é um importante exemplo de protozoário parasita do ser humano. Está representado pelo gênero Plasmodium. Espera aí. O gênero Plasmodium, ele não era de qual mesmo? O gênero Plasmodium? Dê uma olhada, presta atenção no vídeo, beleza? O gênero Plasmodium, esporozoário causador da malária, também chamada de maleita ou febre intermitente. A malária afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente nos trópicos. É transmitida ao ser humano pela picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, conhecido como por popular nome Carapanã mosquito prego. Somente as fêmeas são hematófagas, ou seja, só as fêmeas elas chupam o sangue do hospedeiro e através disso ela vai alimentar, através disso ela se alimenta do sangue e para ter a maturação dos ovos é necessário do sangue para maturar os ovos do plasmódio. Beleza? Somente as fêmeas são hematófagas, pois necessitam do sangue principalmente para o desenvolvimento de seus ovos. Ó. Esse gênero compreende cerca de 400 espécies. Puta que pariu, como é que vai saber o nome delas todas? Calma. Você não precisa saber o nome delas todas. Das quais apenas um reduzido número tem importância para a epidemiologia da malária em cada região. No Brasil, 5 espécies são consideradas vetores principais desse parasita, desse protozoário, do plasmódio. Anopheles darlingi, Anopheles aqualis, Anopheles albitrans, Anopheles cruzi e o Anopheles bellator. Beleza, e aí vai. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa doença, dá uma pesquisada. Eu não vou continuar falando sobre o que essa doença faz tudo, porque o importante é saber que ela é causada pelo protozoário, que ela pode causar a morte, beleza? Outra coisa, o hospedeiro no qual ocorre a reprodução sexuada do parasita é hospedeiro definitivo. Quem que é o hospedeiro definitivo? O ser humano. E o hospedeiro intermediário? Os animais silvestres. Beleza? O hospedeiro do qual ocorre apenas a reprodução assexuada do parasita é denominado hospedeiro intermediário. Assim, no caso do plasmódio, o mosquito, animal silvestre, é o hospedeiro definitivo e o ser humano intermediário. Opa, falei errado, não tem problema. Beleza, pessoal? Pessoal, isso eu falei porque ocorre uma grande diferença
em alguns animais, o hospedeiro definitivo é o ser humano. Em outros, é o animal silvestre, é o mosquito. Beleza? Preste bastante atenção. No caso da malária, o hospedeiro definitivo e o intermediário é diferente. O plasmódium, o mosquito, é o hospedeiro definitivo, onde ocorre a reprodução sexuada. E o hospedeiro intermediário é o ser humano. Além dessa via de transmissão da malária, existem outras que não envolvem o inseto, como a transfusão de sangue, por isso que é importante prestar atenção, de forma indevida. Sangue contaminado pelo parasita acaba sendo doado. Não tem os exames necessários, beleza? Vamos lá. Balantidose, disenteria. Quem causa? É o parasita Balantidium coli, é um ciliado. Características: lesões no intestino grosso que provocam diarreia no sangue nas fezes do modo semelhante ao que ocorre na disenteria amebiana. Modo de transmissão: ingestão de alimentos ou de água contaminada por fezes que contenham cistos do ciliado, ou seja, falta de saneamento básico. Disenteria amebiana, amebíase, agente etiológico, entamoeba estolítica, é um ameboide, um protozoário ameboide. Características: diarreias intensas, com mucos e sangue. Modos de transmissão: ingestão de alimento ou de água contaminada por fezes que contenham cistos do parasita. Saneamento básico. Doenças de Chagas. Essa aqui é a mais famosa. Então, é que se deve prestar mais atenção. Agente etiológico: Trypanosoma cruzi, é um flagelado. Características: hipertrofia de órgãos afetados pelo parasita, principalmente do coração, ou seja, o coração e outros órgãos aumentam de tamanho. Modos de transmissão: os principais transmissores são insetos da espécie Triatoma infestas, vulgarmente conhecido como barbeiro ou chupança. Ao picar uma pessoa, esses insetos defecam e em suas fezes estão as formas infectantes do parasita. A hora que a pessoa vai coçar, o Trypanosoma cruzi consegue penetrar na pele. E aí ele entra no corpo da pessoa. Qual que é as medidas profiláticas? Tratar os doentes, impedir a proliferação do barbeiro, usar telas em portas e janelas, entre outros. Pessoal, esse aqui é o mais importante, porque através da alimentação de animais silvestres, você pode adquirir isso. Exemplo, tatu. Em muitos locais, pessoas comem tatu. Se o tatu tiver o Trypanosoma cruzi nele, a pessoa vai acabar ingerindo. Ah, mas é cozido. Vai saber se foi bem cozido ou mal cozido. Outro, já tem caso de Chagas transmitido pelo açaí. Alguns locais o açaí é comida in natura, ou seja, pega no pé e na hora de moer para fazer o caldo do açaí, moe o barbeiro junto e ali vai o quê? Vai o Trypanosoma cruzi, que acaba entrando no corpo da pessoa por ingestão, beleza? Então é muito importante prestar atenção. Giardia. Giardíase, agente etiológico. Giardia lamblia, característica. Afeta principalmente o intestino delgado, provocando diarreia e dores abdominais. Modo de transmissão: ingestão de alimento ou água contaminados com fezes que contenham cistos do flagelado. Ou seja, todas essas doenças, se você for prestar atenção, você consegue remediar, mesmo se você começar a ter sintomas, porque causa danos fortes ao corpo. Leishmaniose visceral. Agente etiológico: Leishmania chagace, doença de Chagas. Chagas. Olha para você ver, pessoal, o tanto, fazendo um gancho com o nome científico. Leishmaniose chagace. Chagace vem de Chagas, doença de Chagas. Mas doença de Chagas, quem que faz? É o flagelado protozoário Trypanosoma cruzi. O gênero Leishmania chagace, em homenagem o cientista que descobriu a doença de Chagas. Interessante, né? Voltando. Leishmania chagace. É um flagelado. Protozoário flagelado. Características: lesões no baço, fígado, rins e intestino. Modo de transmissão: picadas de insetos,
Flebótonos, medida profilática, combater o vetor, tratar as doenças. Toxoplasmose, a doença causada por Toxoplasma gangi, é um esporozoário. Característica, doença geralmente assintomática, mas em alguns casos pode causar a cegueira. Principalmente, isso aqui, eu conheço casos de pessoas que a mãe ficou grávida, teve toxoplasmose e acabou passando para o filho. O filho nasceu cego, o filho nasceu com problema. É grave em gestantes, pois o parasita pode passar para o feto, através da placenta. Modos de transmissão: ingestão de cistos de parasita presente nas fezes de gatos, que são os hospedeiros naturais do toxoplasma. Ingestão de carne crua ou mal cozida, contaminada pelo parasita. Pessoal, terminamos essa aula que ficou extremamente grande. Espero que tenham gostado. É um tema muito importante. Esse aqui, prestem bastante atenção. Principalmente, quando falou a doença, é flagelado. Flagelado, protozoário flagelado. Lembra das características dos protozoários flagelados. É um ameboide. Lembra das características dos ameboides. Beleza? Até mais. E até a próxima aula.